Você só chega à condenação quando você está além de qualquer dúvida de que aquele indivíduo cometeu um crime, de forma que você não pode fazer analogias prejudiciais ao réu se você não tiver uma prova muito contundente e muito concreta de que essas condutas de fato aconteceram. E processos penais criminais foram anulados por muito menos. Então, eu concordo com o voto do ministro Fux, não somente de absolver os réus, se não me engano, ele só não absolveu o coronel Mauro Cid, mas de absolvição dos demais réus, e também sobre a questão da competência, resta pouquíssima dúvida. Agora, um ponto aqui, honestamente, isso não está no nosso script, mas aqui um bate-papo para a gente fazer, foi que muita gente criticou o ministro Fux porque ele, nessa questão da incompetência de foro, que a gente explicou aqui no início do programa, que eu acho que eu entendi bem, né, João? A incompetência de foro significa que aquele tribunal não era o tribunal correto para julgar o presidente Bolsonaro. Eu não entendi nada do que a doutora falou, mas acho que é mais ou menos isso, né? Aquele tribunal não era uma questão muito técnica, né, do direito, e por isso, no linguajar mais jurídico, é difícil mesmo de quem não tem uma formação nesse sentido entender, só que, basicamente, o que quer dizer existe um princípio que é o princípio do juiz natural, que foi o princípio invocado pelo ministro Fux no dia de ontem. E você tem dois tipos de competência, né? Competência absoluta e relativa. A absoluta é tão séria que ela tem que ser arguida de ofício, inclusive pelo próprio juiz. Então, não é uma coisa que pode ser derrogada, não é uma coisa que pode ser tratada no processo, o processo chegar ao fim, condenação, trânsito julgado e nada acontece. Não, a incompetência absoluta do foro e do juízo faz com que, de fato, o processo seja anulado desde, no caso dos réus do golpe da Disney, desde o recebimento da denúncia. Então, o que quer dizer o ministro Fux é que o Supremo Tribunal Federal tinha um entendimento. E a gente viu aqui que as analogias no direito penal não podem ser aplicadas em desfavor do réu. Quando os supostos crimes que eles apontam, que o pseudo-juiz Alexandre de Moraes e o Paulo Gonet apontam na denúncia ocorreram, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que eles não poderiam ser julgados no Supremo. Então, de maneira posterior, vem o Supremo Tribunal Federal, muda o seu próprio entendimento e joga todos esses processos para serem julgados, não pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, como também levantou o ministro Fux, mas pela primeira turma do Supremo. A primeira turma do Supremo é composta ex-advogado do presidente Lula, ministro Cristiano Zanin. 2, um ex-ministro da Justiça do presidente Lula, Flávio Dino. Tem uma ação, inclusive, penal. Sim, não, e deu declarações muito contundentes contra o Bolsonaro. Se não me engano, ele disse até que Bolsonaro se tivesse que se alinhar, se aliaria a Satanás, algo nesse sentido, mas o direito penal também é muito claro que quando o juiz é inimigo pessoal da pessoa que está julgando, deve se declarar suspeito. Não pode haver julgamento por parte de uma pessoa que tem pensamentos e problemas pessoais contra o réu. E aí, o ministro Alexandre, não precisa nem falar, né, a relação dele com o Bolsonaro. Sobram dois, Carmen Lúcia e o ministro Luiz Fux. Então, não somente é um absurdo esse processo estar sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, como é um absurdo, pior ainda, estar sendo julgado não no plenário, pela integridade dos ministros que compõem a corte, mas sim pela primeira turma, que é composta de uma série de desafetos do presidente Bolsonaro.